Hoje a gente vai conferir algumas ações que a gente pode realizar com dicionários em Python. Inicialmente, a gente vai conferir como adicionar novos pares chave e valor a um dicionário. Então, vamos relembrar o dicionário Nascidos. Inicialmente, ele contém esses valores de pares chave e valor. Então, vamos observar como é que a gente pode adicionar um novo par chave-valor. Então, como adicionar elementos em posições que não existem? Simplesmente a gente usa a atribuição indexada, como se o par chave-valor ele já existisse no dicionário. Então, como é que isso é feito? A gente indica a partir do nome do dicionário, que nesse caso é Nascidos. Logo em seguida, a chave, indicada entre colchetes, e então a atribuição do número que a gente quer atribuir ao dicionário, na chave indicada, que nesse caso é 2005. Lembrando que aqui eu estou trazendo um exemplo de um número, mas poderia ser outro tipo de dado. Printando esse dicionário, nós temos que o elemento 300 foi adicionado a essa chave do 2005. Agora que a gente viu como adicionar, a gente vai observar como remover pares chave-valor em um dicionário. Vamos relembrar mais uma vez o nosso dicionário. Ele contém esses valores atualmente. Lembrando que nesse caso aqui a gente não está considerando a inserção que foi realizada anteriormente. Bem, há uma maneira simples de remover elementos. Para isso, a gente deve utilizar o método pop, ou função pop, e passar a chave como argumento. Então, a gente tem, por exemplo, que para remover, a gente faz nascidos.pop. Nascidos é o nome do dicionário, e pop é o método que remove. E passa a chave como argumento. Nesse caso, 2000. Perceba então que esse elemento aqui, esse daqui, o par chave-valor, deve ser removido. A gente está removendo e armazenando na variável x. Se a gente printar nascidos, a gente tem que esse par chave-valor foi removido do dicionário. Agora, printando o x, nós temos que o valor 693, de fato, é o que estava associado à chave 2000. Então, portanto, a remoção foi realizada com sucesso. Lembrando que se o pop não tiver parâmetro, vai ocorrer um erro. Então, nesse caso, diferentemente das listas, que se tivesse o pop sem parâmetro, ele iria remover o último elemento, no caso dos dicionários, vai ocorrer um erro. Então, sempre devemos passar um parâmetro. Mas como a gente poderia acessar aos elementos de um dicionário? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos observar como a gente poderia mostrar o valor contido na chave do 2001 do dicionário Nascidos. Para isso, a gente faz Nascidos e entre colchetes indicamos a chave. A gente pode também usar o get para recuperar o valor com a posição especificada pela chave 2001 do dicionário Nascidos. Então, por exemplo, a gente colocaria nascidos.get e a chave que a gente quer é retornar o valor. Então, fazendo dessa maneira, o valor associado à chave 2001 será retornado. Bem, a vantagem do get é que, se não houver a chave no dicionário, não é gerado um erro e o valor especial non é retornado. Então, se essa chave 2001 não existisse no dicionário, a gente teria um erro. Mas no caso do get, se tiver um erro, ele não vai indicar. Ele vai retornar essa palavrinha especial aqui, non, ou seja, indicando que não existe aquela chave no dicionário. Então você tem essas duas opções de acessar aos elementos em um dicionário. Então,
Dependendo do seu objetivo, você pode usar uma ou outra. A gente pode também imprimir um elemento com a chave especificada pelo resultado de uma expressão. Então, por exemplo, posso fazer nascidos x mais 2 como argumento aqui, como índice do nosso dicionário. Então, isso iria retornar o valor associado a essa chave aqui da operação. Lembrando que isso só será possível se o valor de x mais 2 for uma chave existente no dicionário. Do contrário, como a gente já viu, será disparado um erro. Assim como ocorre com as listas, eu posso usar a estrutura de repetição for para exibir os valores do dicionário, tanto os valores quanto chaves ou os dois. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai exibir somente as chaves. Bem, a gente inicialmente cria o dicionário e atribui a ele o nome dic. E para exibir somente as chaves desse dicionário, ou seja, para exibir as chaves Pedro, Maria, João e Rui, basta a gente utilizar essa estrutura. For elemento em dic, dic é o nome do dicionário, e em seguida colocar o print e passando o elemento como argumento. Dessa forma, a gente printaria apenas as chaves. Eu posso também exibir somente os valores. Para isso, eu faço o for elemento indique, só que ao invés de passar o elemento apenas como argumento, eu faço esse elemento ser a chave do dicionário, que é justamente isso. Uma vez que o elemento ele vai ser a chave, eu posso fazer dic e passando o elemento como índice, e dessa forma eu exibo os valores associados a cada chave, que nesse caso está sendo representado por elemento. Eu posso também exibir ambos os valores. Para isso, eu uso a seguinte estrutura. Eu faço for nome, vírgula, quantidade, lembrando que aqui eu que quis atribuir esses nomes, nome e quantidade, mas poderia ser, por exemplo, chave e valor. Isso depende muito do programador, né? Você pode... E depende muito dos valores que estão associados ao dicionário. Nesse caso eu coloquei nome, porque a chave realmente é um nome e o valor é uma quantidade. Então, nesse caso, é de acordo com os valores que estão nesse dicionário. Mas você poderia, como eu falei inicialmente, colocar chave e valor. Aí, logo em seguida eu faço ndic.items. É essa função items que vai permitir retornar a chave e o valor. E com isso eu poderia fazer o print do nome e quantidade. Assim eu iria exibir a chave e também o valor. Na aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver a nossa última estrutura, que é a estrutura de dados duplas.